Olá, sejam bem-vindos ao nosso último encontro aqui do projeto Acelere o Saber Mais das Ciências da Natureza. Comigo de novo aqui, Nathalie, se você perdeu a primeira e a segunda aula e ainda não me conhece, tá? Gente, nós encerramos o nosso encontro falando de planejamento reverso, não é mesmo? Onde eu dei lá um exemplo de uma atividade que eu faço com os meus alunos sobre teia alimentar. Agora, vamos esmiuçar um pouco mais essa atividade? Primeiro eu vou resgatar lá na memória de vocês. Teia alimentar, conteúdo de biologia, eu peguei um conteúdo bem simples para os professores de física e química também conseguirem fazer aí um exercício de reflexão, já que nós não temos tempo para eu trazer um exemplo de cada disciplina, né? Então vamos lá, eu faço uma aula teórica, faço a dinâmica lá que eu amarro os alunos, eles sistematizam num cartaz, faz uma exposição, uma roda de debate para um fechamento e aí os exercícios. Estão relembrando? Relembraram? Maravilha! Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês baseados nessa experiência e eu quero que vocês, aquele mesmo esqueminha, pausa o vídeo, responde e depois volta para continuar a nossa conversa aqui, ok? Então olha só a nossa primeira pergunta. Qual foi a experiência de aprendizagem ofertada, vivenciada pelos alunos ali naquela atividade? Pausa o vídeo aí e responde. Acredito que você já pausou, já respondeu e voltou. Gente, a experiência ofertada para os alunos foi a própria dinâmica da teia alimentar. Tá? Então, o que eles vivenciaram? Qual que foi a estratégia? Qual que foi o diferencial ali? Foi justamente fazer ali, participar daquela teia, onde eles ficaram tudo amarradinho ali com o barbante. Ficou claro? Então, a experiência de aprendizagem é justamente a estratégia de ensino que nós escolhemos para determinado conteúdo. E é nesse momento que a gente tem que resgatar aí as metodologias ativas com aquele olhar amoroso com o tradicional. Vocês perceberam que ao longo da aula eu tive expositivo, tive a metodologia ativa, volta para o expositivo, o aluno como protagonista, sistematizando o tempo inteiro, intercalando isso. Então essa jogadinha de intercalar essas duas estratégias que é importante vocês trazerem. E sempre variar as estratégias. Em teia alimentar eu trouxe a dinâmica do barbante, não vou ficar só fazendo dinâmica com eles, porque eu não vou aguentar eles também não. No próximo eu trago uma outra coisa, essa variação, essa alternância de estratégias também é bem interessante e potencializa o aprendizado, ok? Bora para a nossa próxima pergunta, ó. O que pode ser considerado uma evidência da aprendizagem? Trocando aqui em linguagem de professor, o que dá para dar nota? O que você pode usar como avaliação a partir daquela atividade? Várias coisas, né, gente? A gente pode usar aí para dar nota como ele se comportou na dinâmica, como ele sistematizou no cartaz, como ele trabalhou em grupo, olha o desenvolvimento das competências, habilidades socioemocionais aí também. Tem que saber se desenvolver em grupo. Gente, eu era uma aluna que eu odiava trabalho em grupo, sabe por quê? Porque eu era aquela aluna nerd, que todo mundo queria fazer grupo comigo, porque eu fazia tudo sozinho, todo mundo ganhava nota, né? Então eu sempre tive muito problema com isso. E quando eu me tornei professora, eu falei, não, eu vou desmistificar esse negócio. E aí toda a minha pesquisa, todo o meu engajamento foi para essa área aí de trabalho em grupo, trabalho em equipe. E eu percebi coisas que eu não tinha olhar enquanto aluna, o quanto isso ajuda no desenvolvimento das competências, habilidades socioemocionais. Às vezes o aluno está num grupo lá, uma pessoa que ele não gosta, mas ele tem que respeitar, ele tem que ouvir, ele tem que se posicionar, e isso é bem interessante também. E também serve aí como forma de avaliação. Outra evidência de avaliação são os próprios exercícios que podem ser feitos, né, após toda a sistematização. E até o posicionamento dos alunos no debate. Então, olha só quanta coisa. Participação, desempenho em grupo, entrega da sistematização, participação no debate e exercícios. 5 evidências diferentes que nós podemos usar para ver se os nossos alunos realmente aprenderam sobre teia, cadeia alimentar, níveis tróficos e por aí vai. Eu estou falando aqui nesse exemplo, gente, mas os professores de física e química, eu quero que nesse momento pensem aí numa dinâmica, num experimento, em alguma atividade bem legal que vocês fazem com os alunos, para vocês pensarem, nossa, o que é uma evidência nessa atividade aqui? Eu tenho certeza que vocês fazem coisas muito legais. E o que é uma evidência? Qual que foi a experiência? Vão dando nome a essas etapas das atividades para facilitar o aprendizado dos alunos, ok? Mais uma perguntinha, essa eu acho que é mais difícil. Quais os objetivos de aprendizagem foram trabalhados na atividade? E aí lembrem-se que
No planejamento reverso, os objetivos de aprendizagem são o destino da viagem, é onde a gente quer que o nosso aluno chegue. Então, não é assim, vou fazer o experimento X, faço tudo que tem que fazer, mas qual que era o objetivo mesmo? Não. Primeiro você decide o objetivo e a partir do objetivo você escolhe a melhor estratégia. Ele vem primeiro. Nathalie, como eu acho isso? Eu tiro da cartola? Não necessariamente, tá? Os objetivos de aprendizagem, eles estão vinculados às habilidades da BNCC. Então, quando você pega um código de algumas daquelas habilidades que eu mostrei na nossa aula anterior, a partir desta habilidade, você pode destrinchar ela em vários objetivos. E aí, gente, uma dica também. Não sejam gananciosos. Não vão escolher lá 2, 3 habilidades e 5, 6 objetivos para cada uma delas. Não sejam gananciosos. Nessa hora não pode ser assim guloso, tá? O melhor é escolhe uma habilidade, um objetivo que seja e garanta que eles vão chegar até esse destino, que é esse objetivo. Poxa, legal, deu tudo certo. Na próxima, escolhe 2 objetivos. Nossa, eles chegaram, maravilha. Lembre-se que vocês estão trabalhando com alunos em distorção e idade série, que a ideia não é frustrar mais do que eles já estão frustrados, ao contrário, é que a gente melhore a autoestima deles, o desempenho deles, recupere um pouco do tempo perdido para que eles avancem no conhecimento, avancem em relação à idade deles com a série a qual eles deveriam estar. Então, às vezes, a gente começa pequenininho, um objetivo, 2, 3, e vocês vão ampliando. Mas eu não sugiro mais que 3 objetivos em uma única atividade, em um único conteúdo, porque fica maçante, fica difícil de conseguir alcançar. Então, subdividam isso em etapas que eu tenho certeza que o sucesso aí vai ser maior, ok? E agora eu vou contar para vocês quais foram os objetivos trabalhados. A ideia era que vocês também pausassem um pouco aqui e escrevessem, ou pelo menos pensassem alguns objetivos por trás da atividade da TEI alimentar, tá bom? Mas eu trouxe esses daqui escritos para vocês, olha só. Trouxe vários, inclusive. Olha quanta coisa dá para trabalhar com os objetivos de aprendizagem a partir da dinâmica de TEI alimentar. Então, compreender a estrutura de uma TEI alimentar. Então, os alunos podem visualizar as interconexões entre diferentes organismos e entender que a energia flui através dessas relações. Então, aqui está o objetivo e aqui uma explicaçãozinha sobre ele. O próximo, identificar os diferentes níveis tróficos. Ao designar papéis, né, lá na etiqueta, produtor, consumidor primário, secundário, etc., os estudantes aprendem a classificar os organismos dentro da teia. Então, ele está identificando, é o primeiro nível trófico, é o segundo nível trófico, é o terceiro nível trófico, é um decompositor, e por aí vai. Entender o fluxo de energia em um ecossistema. Então, a dinâmica demonstra como a energia passa de um organismo para o outro através da alimentação, que é o barbante, né? E aqui visualizar as relações de dependência entre os seres vivos. Então, a teia de barbante ilustra claramente como a remoção ou alteração de um componente pode afetar os outros, que é aquele momento que você puxa, né, um aluno ali e eles vão sentir, puxou um aluno, me puxou também. Machucou meu braço aqui, né? Então, é importante eles verem essa interconexão. E tem mais objetivos, gente, olha só. Diferenciar teia alimentar de cadeia alimentar, importantíssimo. A atividade ajuda a mostrar a complexidade de interações em um ecossistema real, em contraste com a linearidade de uma cadeia alimentar. Compreender o papel dos decompositores. Embora nem sempre representados diretamente com barbante, a discussão pode ser facilmente integrada para mostrar o ciclo completo da matéria. Analisar o impacto de perturbações em um ecossistema, quando a gente remove pode tirar até uma aluna dinâmica, e relacionar a teia alimentar com a biodiversidade, tá? Gente, vários objetivos. O que é interessante? Nathalie, você escreveu isso da sua cabeça, de onde você tirou isso? Agora eu vou contar meu segredo, hein? Vou contar meu segredo para vocês. Quando eu já tenho uma atividade igual essa dinâmica da TEI alimentar, eu já faço essa atividade há muitos anos. E não falava-se ainda de planejamento reverso, objetivos de aprendizagem. Mas eu falei, poxa, eu estou fazendo essa atividade, essa sistematização. Mas quais são os objetivos que tem por trás disso? Gente, fui pedir ajuda. Ajuda para quem? Inteligência artificial. Nós, professores, devemos usar a nosso favor. Então, você coloca lá, qual que é a habilidade da BNCC do código tal? Ela vai dar o descrito para você a habilidade. Me ajude a arrumar uma estratégia ativa para essa habilidade, nananana. Ou, você coloca lá um experimento que você já faz.
quais objetivos de aprendizagem estão por trás da dinâmica alimentar, e você descreve um pouco o que você já faz, tá? Gente, eu estou usando esse exemplo para alimentar, mas isso serve para qualquer área da biologia, qualquer coisa da área da física e da química. Usem isso a favor de vocês, não percam tempo lá escrevendo na unha. Você pode escrever? Claro, deve, mas se precisar, vai buscar ajuda, ok? Isso me ajuda bastante. Claro que a gente tem que ler, tem que filtrar, mas dá um norte para a gente seguir aí os nossos passos, ok? Tudo bem, terminamos aí a questão da análise da atividade, mas como elaborar e escolher bons objetivos de aprendizagem? Lembrando que a partir dele que a nossa vida começa, que é o planejamento reverso, ok? Então, gente, olha só, um bom objetivo, né, de aprendizagem, ele tem que ter o quê? Um verbo que vai indicar, né, de forma mais específica possível a aprendizagem que será adquirida pelo aluno, um objeto de conhecimento bem definido e, sempre que possível, um modificador que limite o objeto, né, de acordo com o que será realmente trabalhado em aula. Por exemplo, lá na atividade de TI alimentar, gente, a gente podia trabalhar infinitas possibilidades de objetivo. Ó, vou voltar rapidinho os slides só para a gente pensar aqui, ó, na quantidade de objetivos que eu trouxe. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso trabalhar os 8? Não, não preciso. Eu posso trabalhar 1, 2, 3, 4. Enfim, a gente pode limitar. E para limitar é importante ter esse modificador, que é onde o aluno vai chegar, tá bom? E um objetivo descreve o que o aluno saberá fazer a partir daquela experiência de aprendizagem. Ah, legal, Nathalie, você amarrou os alunos lá com barbante. Beleza, mas o que eles vão saber fazer a partir daí? Ah, eles vão saber diferenciar a cadeia alimentar. Eles vão saber sistematizar uma teia alimentar com a seta na posição correta. Eles vão saber identificar os níveis tróficos. Eles vão saber compreender que tirar um ser vivo de uma teia de uma cadeia alimentar pode prejudicar toda a biodiversidade. Estão percebendo? Então é isso aqui que a gente tem que pensar. Qual objetivo descreve o que o aluno saberá fazer a partir daquela experiência de aprendizagem? A gente pensando nisso, a gente nunca vai escolher uma experiência de aprendizagem não condizente com os objetivos que nós escolhemos. Ou escrevemos os objetivos, escolhemos objetivos, a partir deles podemos escolher uma experiência de aprendizagem melhor e mais condizente, tá? Isso que é importante. E aí, gente, eu vou compartilhar uma coisa para vocês que fui eu que inventei, tá? É uma criação minha que, assim, salvou a minha vida e dos meus alunos quando eu desenvolvi isso aqui. Eu vou mostrar para vocês, aí eu vou contando mais essa história, que ela é interessante e vale a pena, tá bom? Quando eu comecei a pensar no desempenho dos meus alunos, eu sempre me julguei boa professora, sempre fui muito dedicada, criativa. E aí eu dava aquela aula maravilhosa, com experimento, comprava um monte de coisa, porque professor de ciências, pelo menos, né, de ciências da natureza, que nunca tirou R$1 do próprio salário para comprar uma coisa para o aluno, para poder dar aula, não está sendo professor de direito, né, gente? Principalmente na rede pública. Por melhor que seja a escola, a gente sempre acaba comprando alguma coisa aí. E eu era desse tipo, né? Sou ainda. Mas o que acontecia? Eles iam mal na prova. Eles iam mal na prova. Eu falei, gente, mas não é possível. Tem alguma coisa de errado nisso daí. E aí eu comecei a perceber que a minha comunicação com os alunos não estava adequada, no sentido do que eles não sabiam aonde eu estava levando eles. Então, beleza, no meio dessa trajetória eu tive conhecimento do planejamento reverso, entendi a importância dos objetivos de aprendizagem, mas eu guardava essa informação para mim, como se só eu pudesse saber. E aí, os alunos não sabiam para onde eles estavam indo. E você vai querer ir num lugar às cegas? Tem gente que gosta, né? Outro dia eu vi uma propaganda de uma vinícola aqui no interior, que ele faz degustação de vinhos à cega, que você tampa os olhos, o olho e ele vai dando lá. Eu falei, ai, gente, que coisa, não sei se eu ia gostar de um negócio desse. Ou aquelas viagens que você paga, eles mandam você para um lugar que você nem sabe onde é. Também não sei se eu ia gostar. O aluno também não gosta, ele já é um aluno mais inseguro. Então ele precisa saber onde ele está indo. E aí, quando eu descobri isso, foi o pulo do gato nas minhas aulas e também para o avanço do rendimento dos meus alunos nas avaliações. Inclusive, gente, olha, vai chegando perto da prova, eles já chegam, Nathalie, você já colocou o roteiro? Você já publicou o roteiro no Class? Você já publicou o roteiro no Maestro? Que são as plataformas das escolas que eu leciono hoje. O que é esse roteiro, gente? Olha só, toda vez que eu ia produzir uma prova, uma avaliação, eu escrevia
tenho lá os meus objetivos de aprendizagem, certo? E aí, quando eu ia montar as questões, eu pensava nisso aqui, ó, que todas as minhas perguntas devem ter um verbo, um conteúdo e um contexto. Todas. Isso é uma prova com 10 questões, as 10 terão um verbo, um conteúdo e um contexto. E aí eu não passava isso para os alunos, e eles iam mal. Aí eu falei, não, eu vou contar para eles o que eu vou cobrar, através do verbo, do conteúdo e do contexto. E é isso que eu chamo de roteiro de estudos, que os alunos ficam desesperados. Só para vocês terem uma ideia, em uma das escolas que eu trabalho, a minha semana de provas deste bimestre, lá nós temos 2 tipos de avaliação assim, que dão mais trabalho. As provas dissertativas, que vem primeiro, porque a gente demora mais para corrigir, e depois, mais perto das férias, o que nós chamamos de testão. Essa prova dissertativa, que é a PD, vai acontecer esse mês na última semana de maio. Então, ó, eu estou gravando esse vídeo no começo de maio, vai ser na última semana. Esta semana, gente, essa semana, no início da semana, já teve aluno, Nathalie, cadê o roteiro? Cadê o roteiro? Eu falei, qual? Da PD, eles já querem um roteiro, porque eles sabem que isso guia eles muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com essas 3 palavras. Olha só, memoriza bem isso aqui que vai ajudar, ó. Verbo, conteúdo e contexto. E presta atenção nas cores. Eu vou usar as cores para vocês associarem isso aqui. Então, o verbo é vermelho, verde é conteúdo, e o amarelo, mostarda ali, é o contexto. Olha o que eu faço. Isso aqui são exemplos reais das minhas provas, tá? Dos meus roteiros. Então, eu dei o conteúdo para o aluno, eu publico lá para ele, ó, estudem os módulos tal, da página tal e foquem os seus estudos em. E aí vem isso daqui em tópicos, assim, do jeito que está aqui. Demonstrar, verbo, os impactos ambientais, conteúdo, que contribuem com a mudança climática. Contexto. Aqui eu coloquei o amarelo mais clarinho por conta do fundo do slide, tá bom? Mas é o contexto. Outro, citar o verbo, o padrão de herança genética, conteúdo, apresentado no heredograma, que é o contexto. Calcular, verbo, a probabilidade genética para determinado padrão de herança, conteúdo, a partir do cruzamento solicitado, que é o contexto. Gente, quando eu coloco isso para os meus alunos, eu estou contando para eles, olha, na prova eu quero que vocês cheguem aqui. Aqui onde? Saber demonstrar os impactos ambientais que contribuem à mudança climática. Saber citar. Lembra lá o que o aluno vai saber a partir daquela experiência? Ele vai saber citar o padrão de herança genética apresentado no heredograma. Ele vai saber calcular a probabilidade de genética para determinado padrão de herança a partir do cruzamento solicitado. Eu não estou contando o exercício para ele, mas eu estou falando o que eu vou cobrar. Então, isso guia melhor o estudo dele. Então vamos pensar assim, ó, nesse do meio que tem o heredograma. Para quem não é da área, o heredograma é como se fosse uma árvore genealógica que tem bolinhas, quadradinhos para identificar um padrão de uma herança genética em uma família. Tem aluno que tem muita dificuldade de ler isso. Então, se é um aluno que tem essa dificuldade, e ele pega lá meu roteiro e fala assim, a Nathalie colocou uma pergunta onde eu vou ter que saber citar o padrão de herança genética apresentado no heredograma. Então, o que eles entendem? Ela colocou um heredograma na prova, vai estar lá aquele dito cujo daquela árvore genealógica. Eu vou ter que ler aquela jossa e vou ter que achar a informação que ela vai me pedir. Não sei ler isso. Vou deixar passar ou vou correr atrás do prejuízo? Vou correr atrás do prejuízo. E aí eles vêm tirar dúvida comigo, eles vão assistir videoaula, eles participam de plantão, eles pedem para o amigo explicar. Aí cada um se vira nos 30. Então, gente, eles sabem onde eles vão chegar. Isso que é legal. Professor de biologia, acredito que de física e de química também, coloca muita imagem na prova. Então, quando eu coloco uma imagem, eu coloco aqui, analisar a partir de uma imagem, tananã, tananã, tananã. Deixa eu pensar em uma que eu coloquei de verdade, núcleo celular. Identificar, a partir da análise de uma imagem, as estruturas que compõem o núcleo celular e suas respectivas funções. Isso é real, acabei de lembrar de uma prova que eu fiz um tempo atrás. E aí, o número de tópicos é de acordo com o número de questões. Se são 5 questões, são 5 tópicos. Se é uma questão que tem um A, B e um C, eu coloco um tópico para o A, um tópico para o B, um tópico para o C. E aí eu dou uma sugestão para os alunos. Eu falo assim, ó, gente, o roteiro está lá. Uma forma de estudar é, finjam que aqueles tópicos são perguntas. E aí vocês respondem, tá? Ah, eu não sei qual é o padrão de genética que você vai cobrar, de herança. Estuda todos que tá lá nos módulos. Ah, tá, você falou que eu vou ter que analisar uma imagem de núcleo celular. O que eu faço? Desenho o núcleo celular. Porque se ele desenhar no caderno dele o núcleo com as partes, puxar a setinha,
identificar as estruturas, identificar as funções, quando eu colocar o núcleo sem legenda, como ele desenhou, ativou lá algumas luzinhas no cérebro, como a gente conversou no nosso primeiro encontro, e aí ele vai dar conta de fazer. Gente, depois que eu fiz isso, o rendimento melhorou muito. Ah, é todo mundo tira nota boa? Claro que não, não vamos ser também assim, né, fantasiosos demais, mas melhorou bastante, principalmente dos alunos que pegam isso para estudar. Tanto que sempre tem uns panguão, né, que eu falo, estuda pelo roteiro, eles me ignoram com sucesso. E aí eles vão mal. Aí um dia eles acordam. Aconteceu isso com um aluno meu esses dias. Ele está na segunda série do médio, o ano inteiro passado esse menino ficou de recuperação no final do ano, foi um pega para capar. Aí ele falou assim para mim, Nath, é verdade que você cobra só o que cai no roteiro? Eu falei, não acredito que você ainda não está estudando pelo meu roteiro. Ah, é que eu não acredito que é verdade. Eu falei, é verdade, tenta. Gente, ele tirou 9,3. Eu quase queria ter o telefone para ligar para ele, sabe assim, porque ele ia muito mal. Daí eu falei, olha só, parabéns, você tirou uma boa nota. Ele, não, finalmente, eu entendi que é o roteiro. Daí ele pegou, respondeu ali os roteiros como se fossem perguntas, trouxe para eu corrigir em um plantão, eu corrigi, tirei todas as dúvidas dele, falei, ó, foca mais aqui, ali. Ele foi lá e estudou só isso na casa dele, ele chegou para a prova sabendo tudo, tá? Então, sim, isso facilita a vida dos alunos e a nossa. E, gente, eles têm direito de saber onde a gente quer que eles cheguem. Assim como nós precisamos ter clareza de cada conteúdo, de cada aula que nós damos, onde o nosso aluno deve chegar, tá? E de onde eu tiro esses verbos, como esses verbos têm que ser organizados? Esses verbos não são aqui, ó, vozes da minha cabeça. E existe uma hierarquia de organização que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que é a taxonomia de Bloom. Eu não coloquei o título aqui, mas é a taxonomia de Bloom. Se você digitar no Google aí, taxonomia de Bloom, né, com 2 Os, M, Google Imagens, com certeza essa tabelinha vai aparecer, mas vocês também podem pausar aqui o vídeo, tirar um print, eu já estou até fora aqui da tela para eu não sair no print aí de vocês. Gente, essa tabela, ela tem uma organização hierárquica. O que isso significa? Que a gente vai da esquerda, que é o mais simples, para a direita, que é o mais complexo, o mais profundo, ok? Lembra lá do memorizar que eu falei na primeira aula? Memorizar está aqui, minha gente, ó. Memorizar é a primeira ação da aprendizagem, é a base ali da pirâmide. Compreender, um degrauzinho acima. Aplicar, analisar, avaliar e criar. Talvez com os alunos em defasagem, a idade séria ou com dificuldades de aprendizagem, a gente não consiga chegar exatamente em um avaliar e um criar. Se bem que tem alguns verbos aqui que a gente dá conta que daqui a pouco eu falo sobre eles. Mas a ideia é o seguinte, começou aí o nosso primeiro módulo, o segundo bimestre, vamos dar uma olhadinha aí no memorizar? E aí vocês, sempre que vocês querem fazer uma atividade, um exercício, na prova também, algo que vá buscar a memória do aluno, usem esses verbos. Listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever e citar, que são verbos que aparecem inclusive nas competências e habilidades da BNCC e nos objetivos de aprendizagem também, quando a gente vai buscar algum, ok? Então, no começo não tem problema você fazer uma prova inteira, por exemplo, só disso aqui. Ah, todo mundo deu conta? Agora vamos mesclar? Ah, se eram 5 perguntas, você fez as 5 aqui? Vamos fazer 3 daqui, 2 dessa? Depois a gente inverte, coloca 2 dessa, 3 dessa, depois uma de memorizar, 3 de compreender e uma de aplicação. E aí você vai observando qual aluno acertou qual, se tem aluno que acertou aplicar e errou memorizar, não é para acontecer, né? Geralmente é para eles irem avançando. E vocês vão mesclando esses verbos. Tem N formas de representar isso aqui, eu gosto dessa porque ela é coloridinha. Eu também trabalho, pessoal, aqui na editora como produtora de material didático, não esse que vocês receberam, esse projeto do Acelere o Saber Mais, mas um outro material. E aí, quando eu vou escrever, tudo, não é só as atividades, mas principalmente as atividades que vem no material, o que eu faço? Eu sento lá no meu computador, abro no meu tablet essa tabela, deixo ela bem grandona no tablet e deixo ela ali na minha frente, para não ficar mudando de janela. E eu falo, o primeiro exercício tem que ser mais simples, né? A organização do material. Vou procurar um verbo aqui. E eu vou olhando, e eu vou subindo. Isso faz um sentido para o aluno, tá bom? Então isso é bem legal, que vai mostrando o quanto ele está avançando.
Então, eu acho que esses verbos do memorizar são bem tranquilos. O compreender, eu acho que para nós das ciências da natureza, parafrasear não encaixa. Eu não me lembro de ter usado isso nunca na minha vida. Faz 20 anos que eu sou professora, não me lembro, tá? Associar bastante a gente usa, demonstrar, explicar, relacionar também e esquematizar, acho que em física, em química, para a questão de desenhar um experimento, em vez de você colocar lá desenho o experimento, coloque esquematize, porque tem toda uma parte pedagógica por trás de desenhar um experimento, uma atividade que eles realizaram num laboratório, por exemplo, ou até improvisado numa sala de aula se a escola não tiver um laboratório. O aplicar, nós aqui também ficamos mais com utilizar, experimentar talvez, calcular em alguns casos, tanto da biologia quanto da física e da química, usam mais um pouco, demonstrar e classificar eu particularmente uso bastante. Aqui no analisar, eu gosto bastante de diferenciar, comparar e explicar. Dificilmente eu uso o resolver e categorizar, ou integrar ou investigar. Isso tem a ver com conteúdo também, né? Com a área do conhecimento qual a gente está lecionando e qual o conteúdo dentro da área do conhecimento. E aí vocês vão experimentando esses verbos aí. Dentro do avaliar, que eu falei que às vezes a gente não chega, mas tem uns que são fáceis, olha só, gente. Selecionar é um verbo possível de a gente usar mesmo com alunos com defasagem de idade e série. Justificar, eu uso muito. Comparar, mais ainda. E o explicar, ele aparece em mais de um, tá vendo? Ó, ele tem aqui e tem aqui. Então, e tem aqui também, ó. 1, 2, 3. Então, dependendo do nível da questão, vocês colocam dois juntos, né? Explique, tananã, tananã, e justifique a sua resposta, sei lá. E aqui no criar, elaborar dá para fazer, um desenhar também, embora eu prefira, nesse caso, o outro verbo que eu acho que fica mais bonito. Produzir alguma coisa, um vídeo, um podcast, um cartaz, a questão lá da massinha de modelar, que eu dei de exemplo em uma das aulas, e por aí vai. Eu acho que só traçar, prototipar, idear, não entra muito na pegada de ciências da natureza e nem muito inventar, porque nós somos uma disciplina científica, então nós temos que focar a nossa aula no científico. Ficou claro? Eu acho que essa taxonomia de Bloom, ela é bem importante, né? Eu perco um tempo aqui com ela, porque eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês ouvem sobre isso, mas às vezes a forma com a qual vocês ouviram talvez não tenha sido dentro desse contexto. Então eu acredito que essa é uma forma mais fácil de vocês compreenderem e conseguirem aplicar isso nas aulas de vocês, ok? E para encerrar o nosso dia, gente, eu tive que me controlar em vários momentos das nossas 3 aulas para não usar essa palavra, porque eu estava guardando ela aqui para o gran finale, ok? Que é esse conceito de autoeficácia docente. Gente, essa palavra, esse conceito, ele é muito especial para mim, porque ele fez parte da minha pesquisa de doutorado, onde eu desenvolvi uma estratégia ativa de ensino e eu avaliei a eficácia, a autoeficácia, né, como essa estratégia ela contribui com a autoeficácia docente-discente. E ela não é uma palavra muito famosa, muito utilizada. A gente usa muito autoestima, autoestima, autoestima. E eu admito com vocês, confesso para vocês aqui, que quando eu recebi o material do Acelere o Saber Mais para eu estudar, para poder preparar essa formação para vocês, eu fiquei muito feliz ao ler no material do projeto de vida, tanto que eu fiz questão, de colocar a página aqui, página 68, não é PV de pré-vestibular não, tá gente? É de projeto de vida, tá? Eu fiz questão de colocar aqui a página do livro, do caderno de projeto de vida, onde está essa palavra. E lá tem uma definição até que eu julgo mais bonita do que essa. Eu coloco essa porque é a primeira, ela é um pouco mais genérica, né? Falando que é o conjunto de crenças pessoais sobre a própria capacidade em executar ações para atingir determinadas realizações. E aí, a partir desse conceito de Bandura, surgiu outros conceitos, como o que está lá na página 68, não coloquei aqui também para vocês irem lá buscar essa informação, ok? Que está mais atrelado à educação. Gente, por que eu gosto dele? Por que eu gosto de usar ele aqui como um gran finale das nossas aulas? Porque quando nós, professores, docentes, estamos engajados com uma grande autoeficácia e planejamos as nossas aulas a partir do planejamento reverso, escolhemos boas experiências de aprendizagem para os nossos alunos, sabemos quais são as evidências de aprendizagens adequadas para aquelas experiências, sabemos onde a gente quer que eles cheguem, contamos isso para eles, temos esse olhar amoroso, né? Passeando ora no ensino tradicional, ora nas metodologias ativas, e isso vai fazer com que a gente se sinta mais engajado ao chegar na sala de aula, e isso vai
entre milhões de aspas, contaminar de uma forma, de uma corrente do bem, né, os nossos alunos, engajando e aumentando também a autoeficácia discente, que é essa bateria aqui, gente, vai ficando carregado, porque nós professores estamos cansados e esses alunos com defasagem também, às vezes até quase desistindo aí da educação. Então é importante que a gente compreenda que para o aluno aumentar que a autoeficácia dele, nós temos que ter uma nossa autoeficácia. Isso leva tempo, tem que ter perseverança e uma boa quantidade de energia, ok? Então, eu desejo que vocês aí estejam com uma melhor autoeficácia após essas 3 blocos de aulas aqui de encontros que nós tivemos, que vocês tenham compreendido melhor como é trabalhar com o aluno com essa defasagem da série, que eu tenha acalmado pelo menos um pouco os desafios que vocês têm pela frente, conseguido explicar bem o material para vocês, dando algumas ideias, nem que seja um pouco mais na área da biologia. Experimentem o planejamento reverso, experimente esse verbo, conteúdo, contexto, que quem sabe um dia a gente vai ter uma outra oportunidade até de conversa para vocês me darem os feedbacks de vocês. Bom trabalho, boa sorte aí com a aplicação do projeto Acelere o Saber Mais e até uma próxima.